Olá, boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça debateu em audiência pública o projeto que define normas para o seguro privado, um negócio em crescimento no Brasil. O Brasil é o 15º do mundo em contratos de seguro. Entram nessa lista apólices de veículos, residências, planos de saúde, de previdência privada, seguro de vida, entre outros. É um mercado que representa 6% do PIB nacional. Um projeto em análise no Senado, já aprovado pela Câmara, estabelece regras para o seguro privado. Na audiência pública realizada na Comissão de Constituição e Justiça, diversos participantes elogiaram a proposta. O representante da OAB afirmou que o texto preenche lacunas do Código Civil. O atual Código Civil não teve a capacidade nem de prevenir, nem de resolver os litígios securitários existentes. Os principais temas das lides securitárias, as diárias lides securitárias, eles têm regramento específico no projeto de lei, como algumas vezes incorporando jurisprudência construída ao longo dos últimos anos, resolvendo esses milhares de litígios, como me parece ser o caso da previsão no projeto de lei do cabimento da ação direta da vítima contra a seguradora do causador do dano, ou a regulação trazida no projeto de lei para os casos de pequenos atrasos no pagamento de alguma das parcelas, que não a primeira do prêmio. O representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor também elogiou o projeto. O que o projeto está dizendo é o que a jurisprudência fala há 20 anos ou há 25 anos. Não pode excluir se não foi perguntado ao consumidor. Então, o que tem que fazer o segurador? Perguntar. Se não foi perguntado, não pode depois, quando ocorre o sinistro, excluir. As resseguradoras são empresas que fazem seguros para as seguradoras. O representante desses grupos criticou a proposta. Segundo ele, iguala consumidores e grandes segurados. O texto, de acordo com o advogado, é intervencionista. Todas as condições contratuais, todas elas têm que ser aprovadas pela SUSEP. Então, o projeto ele retira, supostamente, da SUSEP um poder de regular, mas, ao mesmo tempo, devolve ela mais do que ela tem hoje, porque hoje não é assim. E a SUSEP reconhece essa dificuldade e tem feito esforços para reduzir o grau de intervencionismo no contrato. O projeto, com o objetivo de retirar esse espaço, ele invade esse espaço e faz isso numa lei, que é algo muito mais difícil de ser alterado. Nós precisamos, sim, de um marco adequado, um marco moderno, um marco, não é uma tautologia, nós precisamos de seguro e precisamos de um marco seguro para que tenhamos, portanto, essa possibilidade de alinhar o Brasil com as melhores práticas internacionais. Depois de ouvir representantes do governo e dos bancos públicos, a comissão mista que analisa o programa de microcrédito produtivo orientado ouviu nesta manhã dirigentes das instituições financeiras privadas e associações de microcrédito. Criado em 2005, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado tem como alvo preferencial pequenos investidores individuais e empresas familiares. Pessoas físicas e jurídicas podem ser beneficiadas desde que a renda anual não ultrapasse R$ 200 mil. Os recursos para o programa virão do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, dos fundos constitucionais e do Orçamento da União. Bancos públicos, privados, BNDES, agências e cooperativas de crédito e organizações civis serão autorizadas a operar o programa. Em 2005, ano em que surgiu o programa, os smartphones ainda não ofereciam as possibilidades de hoje. Redes sociais, WhatsApp, Facebook davam os primeiros passos e ainda não haviam chegado ao Brasil. Pois é, a nova versão do microcrédito orientado quer aproveitar todas essas ferramentas com base em experiências de sucesso já em andamento. A Ana já me explicou logo no dia quanto tempo ela poderia ser liberada, quanto tempo sairia o dinheiro, o valor. Ela disse tudo na entrevista na minha casa. Para quebrar o gelo e atrair novos clientes, a Movera, loja de crédito operada pelo Banco do Brasil, criou um perfil no Facebook, a Verinha. Conversando numa linguagem fácil, ela já atraiu milhares de investidores. A unidade aqui de Fortaleza, ela é uma das unidades mais antigas, ela tem aproximadamente
aproximadamente 2 anos e meio, e essa abordagem aí já em torno de 2.500 clientes. Mas se a tecnologia é fundamental, o ponto forte do programa é o velho e insuperável contato pessoa a pessoa. Tem clientes que começaram vendendo 3 garrafões de água e hoje você passa, eles, Ana, vem cá, e você vê já um empreendimento já muito grande. O brasileiro tem vontade de empreender, o brasileiro tem iniciativas, alguns por necessidades, outros por oportunidades, e o cenário que a gente vê hoje é um cenário de oportunidade para o empreendedorismo e a criatividade brasileira. Na terceira audiência pública sobre a MP, bancos privados e associações de microcrédito lembraram que o nível de inadimplência não chega a 5% e defenderam que o teto da renda anual dos microempreendedores financiados suba para R$ 360 mil. O plenário aprovou o acordo com a França sobre o programa de férias-trabalho nesta quinta-feira. O texto autoriza jovens de ambos os países a trabalharem temporariamente durante o período de turismo autorizado no visto. Na sessão de hoje, os senadores também aprovaram a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia Legal. Ainda foram votados acordos internacionais para promover serviços aéreos com os governos de Cuba, da Ucrânia e da Índia. E nessa quarta-feira, o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que aumenta o valor do Fundo de Participação dos Municípios. A matéria vai agora à Câmara dos Deputados. Os senadores também começaram a votar outra mudança na Constituição, essa relacionada à segurança pública. O fundo vai receber dinheiro de impostos pagos pela indústria de armas e material bélico. Uma parte do que é arrecadado com leilões judiciais de bens e mercadorias de origem ilícita também vai para o fundo. A proposta é financiar ações para capacitar, equipar e integrar as forças policiais dos estados. Nós somos 27 estados e cada estado tem a sua própria política. E nos falta um guarda-chuva para poder juntar todas essas políticas que são desenvolvidas pelos estados da federação. E nós sabemos que sem orçamento não se faz política pública. Pela proposta original, o imposto sobre serviços pago pelas empresas de segurança privada e o IOF arrecadado pelos bancos também deveriam abastecer o fundo. Mas um destaque apresentado pelo governo retirou isso do texto. Não há despesa imediata. Apenas um ano após a aprovação dessa lei complementar, aí sim, essa nova cesta de tributos passa a contribuir parcialmente para a constituição deste novo fundo. Mais dinheiro também para as prefeituras. Os senadores aprovaram a proposta que aumenta em 1% o repasse da União ao FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Só que esse aumento vai ser parcelado e só deve chegar a 1% em 2021. Aí a expectativa é que o fundo destine mais de 5,6 bilhões de reais aos caixas municipais. Nós estaremos implementando 0,25 no primeiro ano, continuamos no segundo ano com 0,25, no terceiro isso alcançará 0,5, ou seja, e no último ano, ou seja, lá no último, no quadriênio é que implementaremos integralmente 1 ponto percentual. A Comissão de Relações Exteriores aprovou a ratificação pelo Brasil das emendas ao Protocolo de Quioto, com novos compromissos para a redução das emissões de gases de efeito estufa até o fim de 2020. O projeto segue para análise do plenário. A discussão do foro privilegiado está na pauta do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso. Os ministros do STF julgam em que momento é possível recorrer ao foro. Decisão do Senado já restringiu o privilégio aos chefes dos 3 poderes. Para entrar em vigor, o texto ainda deve ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Em maio, o Senado decidiu restringir o foro privilegiado. Ele passaria a valer apenas para os chefes dos 3 poderes em casos de crimes comuns. Ela acaba definitivamente com o foro privilegiado para mais de 54 mil autoridades. Acaba com esse privilégio execrável, né? Porque
é uma contradição em relação ao artigo 5º da Constituição, que fala que todos somos iguais perante a lei. Lá no STF, a discussão sobre o foro começou no julgamento do caso do ex-deputado Rocha Mendes, acusado de comprar votos quando ainda era candidato. O entendimento do ministro relator é que o caso deve voltar à primeira instância, porque aconteceu enquanto Rocha Mendes ainda não era congressista. Barroso vai além, defende que a regra deve valer para os outros políticos. A tese que eu proponho é uma tese ligada ao caso específico e que pretende restringir o sentido e alcance do foro privilegiado para parlamentares federais. Acompanho integralmente o ministro relator em ambas as teses, por compreender que a regra de competência para crimes comuns, prevista na letra B, inciso 1º, artigo 102 da Constituição, só se aplica para os crimes praticados por congressistas parlamentares, como aliás explicou o eminente relator na extensão do seu voto, desde que condigam com o exercício da função. O senador Randolfo Rodrigues relatou a emenda constitucional que reduz o foro privilegiado. Ele acredita que não há conflito entre a decisão do STF e a proposta que tramita no Congresso. Essa proposta é muito mais ampla do que está sendo debatido no STF. O STF vai modular o exercício do foro. Essa nossa proposta extingue o foro privilegiado no Brasil. A regra do foro por atribuição está prevista na Constituição Federal. Ela determina que presidente da República, ministros e congressistas só podem ser processados criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal, governadores de estado pelo STJ e prefeitos pelo TRF. O que está sendo debatido no STF é a restrição desse foro, que só valeria para crimes cometidos durante o mandato e por causa dele. A PEC aprovada pelo Senado também já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ela ainda precisa ser debatida numa comissão especial e votada pelo plenário. Em relação ao STF, o julgamento está suspenso por causa de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. De qualquer sorte, já está formada a maioria pela restrição do foro. O que falta ser definido é quando essas novas regras passam a valer e como elas afetam os inquéritos que já estão no STF e que envolvem parlamentares. Muitas dessas ações penais envolvem práticas anteriores à diplomação dos políticos. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, é só acessar a nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.